Dia 17 de março é celebrado o Dia Mundial do Sono. A data chama atenção para a importância do sono regular diário. Dados da Associação Brasileira do Sono apontam que ele é o responsável por 20% dos acidentes de trânsito em todo o país. E uma campanha nacional da Academia Brasileira de Neurologia quer chamar a atenção para esse grave problema. E eu recebo agora a doutora Lucila Prado, que é membro do Departamento Científico do Sono da Academia Brasileira de Neurologia. Olá, doutora, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Doutora, o que está acontecendo? As pessoas estão realmente mais cansadas, estão dormindo menos, um sono de má qualidade, o que acontece? Pois é, essa sociedade, ela é meio que atribuída ao problema de sono da gente. A gente vive com uma falta de sono crônica. A gente tem um problema de falta de sono, de, como diria, essa parte de as redes sociais, às vezes, a gente está sempre conectado a alguma coisa, ou o trabalho. Então, as tarefas sociais, elas impedem a gente de realmente ter uma boa noite de sono. Então, a privação de sono é muito importante. Agora, essa pesquisa levou em conta que tipos de acidente, normalmente são acidentes mais graves? Então, essa pesquisa que a gente fez, mais ou menos 500 pessoas via internet, abrangeu os motoristas, realmente só motoristas, e que tinham problemas de sono. E aí, o que a gente percebeu é que esses motoristas, eles dão atenção aos acidentes mais graves. E os pequenos acidentes, as pessoas não dão atenção. Então, aquelas escapadas da estrada, aquelas idas para o acostamento, as pessoas não consideram um acidente, e é um acidente de trânsito, né? Você não se machucou, mas é um acidente de trânsito. Então, nós temos que perceber o que está causando essa saída da estrada. E o sono, a deficiência de sono, a falta de sono, é uma das causas para isso. E o sono é aquele tempo mínimo, né? Às vezes a pessoa ali acaba dando uma cochilada ali no volante e isso, numa estrada, acaba sendo muito pior, porque a velocidade é maior. Então, quando a gente tem sono, a gente fica realmente com alguns sintomas com isso, né? A gente acaba bocejando mais, a gente acaba não prestando atenção e a gente acaba fazendo mínimas manobras, mínimas distrações que acabam comprometendo a nossa atenção no volante. Quer dizer, as pessoas acabam negligenciando um pouco esses sintomas, doutora? Acabam negligenciando, sim. Por quê? Todo mundo tem uma certa dívida com o sono, né? A gente precisa de uma noite ou duas de sono para cada noite perdida, para a gente repor o sono. Então, sempre a gente está devendo sono. Eu acho que uma parte importante é que a gente nunca vai deixar de estar devendo sono, porque a gente se priva de sono por vários motivos, ou trabalho, ou estudo, ou namoro, ou passeio, a gente se priva de sono. E às vezes a gente quer repor isso tudo e não consegue, né? E esse déficit de sono é que vai acarretar no dia seguinte um problema de atenção, de raciocínio, de a parte mais motora também. O que acontece é que a atenção que você tem para os movimentos ficam mais prejudicadas. Quer dizer, isso pode ser amenizado de alguma maneira, um cochilinho durante a tarde, às vezes um tempo... O melhor remédio é o sono mesmo, né? O melhor remédio é o sono. Mas para quem não consegue dormir, às vezes um cochilo à tarde resolve. Mas o melhor remédio realmente ainda é dormir e dormir bem. Hábitos de sono adequados, regrados, higiene do sono adequada. Há pessoas que estão mais propensas a essa sonolência, doutora, a um perfil, uma faixa etária? Existem as pessoas, obviamente, que quanto mais velhas, elas podem ter mais sono porque você tem doenças associadas a isso. Os mais jovens, eles negligenciam o sono, eles tendem a fazer mais baladas, eles são super-heróis e acabam ficando mais acordados o maior tempo possível, acabam ficando na internet, no celular. Os mais velhos têm que estudar, muitos têm que trabalhar de manhã e estudar à noite, então eles vão reduzindo o tempo total de sono. Outros vão aparecendo conforme vai ficando mais velho, doenças relacionadas ao sono. Quais são as principais doenças? As principais doenças. Então, a privação de sono é a primeira. Existe o atraso de fase do sono, que é aquela pessoa que costuma dormir tarde e acordar tarde, mas nem sempre consegue acordar tarde, então às vezes ela acorda cedo e dorme menos do que ela gostaria de dormir.
Existe a apneia obstrutiva do sono, que você, apesar de dormir em vários lugares, dormir o tempo todo, ter uma boa noite de sono, a qualidade do sono é péssima. Existe narcolepsia, existe os medicamentos que influenciam durante o sono, existem as drogas lícitas, ilícitas, existem também aquilo que a gente está sujeito, são as infecções. As infecções normalmente dão muito sono na gente. Elas ativam algumas substâncias que atuam no centro do sono e dão mais sono. Você tende a ficar mais sonolento, mais com vontade de dormir. Agora, esse tempo que as pessoas necessitam de sono, isso varia muito, né? Varia. Tem as pessoas que com pouquíssimas horas já conseguem render muito bem no dia seguinte, e pessoas que precisam de muitas horas de sono. Isso varia mesmo? Tem varia uma média? Bastante. Em média, as pessoas dormem de 7 a 8 horas de sono, mas existem aquelas que dormem pouco, são os dormidores curtos, e aquelas que dormem muito, que são os dormidores longos, que chegam a dormir até mais de 13, 14 horas durante o dia. Então, qual é o sintoma que você tem de que sua noite não está boa ou que sua quantidade de horas não está boa para você? É você se sentir mal no dia seguinte, é você se sentir sonolento, é você se sentir cansado, fatigado, irritado, com a memória atrapalhada, com a falta de atenção que você pode ter. Isso tudo é um indício de que o seu sono não foi muito bom. Agora, essa sonolência, ela pode ser comparada aí a um outro vilão no trânsito, que é o consumo de álcool? Que é o álcool, isso. O álcool, ele pode potencializar o sono, né? Sabe que num período curto, né, de ingesta de álcool, você tem muita sonolência. E o álcool, ingerir uma bebida alcoólica, por exemplo, 6 latinhas de cerveja ou 2 taças de vinho, equivale a uma noite perdida de sono. Então é importante, né? Parece que você está dirigindo bêbado, né? Quando você tem falta de sono. Agora, o que me parece, doutora, é que as autoridades não levam muito em consideração, quando se trata essa questão dos acidentes no trânsito, essa relação que se faz com o sono, é isso mesmo? Então, eu acho que as autoridades estão acordando para o sono. Existem alguns indicativos na nossa legislação de algumas doenças que o médico de tráfego pergunta para o paciente na hora que ele vai renovar a carta, na hora que ele vai tirar a carta, para ter uma pista se esse paciente tem algum distúrbio de sono. Mas o que acontece com o sono é que a gente não consegue quantificar como o bafômetro se o paciente ou se o indivíduo está realmente com sono naquela hora. Existem algumas escalas, mas são subjetivas, existem algumas perguntas, mas ainda está em estudo alguns marcadores de sono. Eu acho que para o futuro nós teremos marcadores de sono. Então a gente tem que conscientizar cada um a não dirigir quando tem sono ou quando está propenso mais a dormir. E agora, falando um pouquinho mais sobre essa campanha, doutora, como que essa campanha está sendo desenvolvida, quais que são os alvos, o que foi programado? O público-alvo é realmente o público em geral, tá? Que dirige e que é para realmente se conscientizar que dirigir com sono não está certo, né? Então, o que a gente está fazendo são algumas campanhas em todo o Brasil. A Academia Brasileira de Neurologia está promovendo essa campanha, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares, através de banners nas estradas, tá? Através de banners, de folhetos explicativos, de responder as perguntas do público que está realmente com problema de sono. Ok, doutora, eu queria agradecer muito sua participação aqui no nosso jornal. A doutora Lucila Prado, que é membro do Departamento Científico do Sono da Academia Brasileira de Neurologia, conversando um pouquinho com a gente sobre a relação de acidentes de trânsito e o sono. Muito obrigado. Muito obrigada.